Salve, salve galera, tudo bem? Bom, está aqui nesse período e eu escolhi um tema para a gente fazer uma revisão, cara, para a gente trabalhar em cima dele. É um tema muito latente na prova do Enem, cai todo ano, as 3, 4 últimas provas, elas vêm recheadas desse assunto. E é um assunto muito pertinente, você precisa saber, tá? Então, a gente vai fazer uma revisão, o roteiro vai ter aí algumas coisas para vocês trabalharem, beleza? E eu espero poder estar ajudando vocês com esses macetes aqui a respeito da matemática financeira. Vem comigo, olha só. Primeiro de tudo, porcentagem. Acredito que a maioria de vocês lembra bem de porcentagem, né? X% é X sobre 100, não tem mistério, falou? X% lembra que é sempre X sobre 100. Então, sempre que a gente botar alguma taxa, você já sabe que é um percentual que a gente está falando, então você precisa dividir aquele resultado por 100, tá bom? Quando eu falo 20%, você não vai pensar no número 20 como um todo. Em alguns casos eu vou mudar aqui um pouco esse roteiro para você entender legal, tá? Para ficar um pouco mais fácil para você. Mas você vai reparar que sempre vai ter a presença do 100 ali, tá bom? Bom, então X%, por exemplo, 20% é 20 sobre 100. Outro ponto legal para a gente lembrar é que X% de Y é sempre Y% de X. Cara, isso é um macete infalível. Por exemplo, se eu quero saber quanto que é, deixa eu ver, 16,8% de 50. Cara, olha que conta ruim de fazer. 16,8% de 50. É mais fácil você pensar 50% de 18,6 vai dar 9,3. Beleza? Então, pessoal, se a conta estiver ruim de fazer, você pode trocar aí o percentual, que fica mais fácil de resolver, beleza? Então, ó, variações percentuais, ponto chave, ponto alto. Lembra sempre que aumento percentual, sempre que você for dar um aumento percentual, você vai multiplicar o fator por 1 mais x sobre 100. O que é isso? Repara que esse x sobre 100, ele está representando pra gente o x%, tá bom? Então, é como se eu aumentasse x% desse fator. Então, por exemplo, se eu quisesse dar um aumento de 20%, era só eu multiplicar o fator por 1,20. Se eu quisesse dar um aumento de 8%, multiplico o fator por 1,08. A conta é bem simples de fazer, tá bom? Lembra disso. E se eu quiser dar uma diminuição, uma redução percentual? Você pode pensar só na variação do sinal, tá? Ó, 1 menos x%. Tem jeito mais fácil? Tem, gente. Por exemplo, se eu quero tirar 20% de um número, o que vai sobrar dele é 80%. Então basta eu calcular quanto que é 80%, fica bem mais simples de fazer. Tá bom? Tranquilo? Então, variações percentuais é um assunto bem batido, bem fácil, beleza? E o seguinte, agora a gente entra no ponto alto que gosta de cair em prova. Primeiro, juros simples. Chance de cair, pequena. Juros simples não tem tanta incidência, tá bom? E aí você vai pensar no juros simples como uma função linear, uma função de primeiro grau, tá bom? Ele cresce como uma reta. Ele pode ser associado a uma PA, tá? Ou também a regra de 3 funciona aqui, tá? A regra de 3, ela funciona muito bem nos juros simples. Os juros é sempre contabilizado sobre o capital. O que eu quero dizer com isso? É que nos juros simples, o crescimento, a variação de crescimento é sempre a mesma, né? Se eu faço um empréstimo de R$100, a taxa de 10% de juros simples, ele vai aumentar 10% dos R$100 todo mês, ou seja, ele vai aumentar R$10 a todo mês. O aumento ele é constante, então ela fica de forma linear. Formazinha de eu descobrir os juros nos juros simples é juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo sobre 100. Repara, a taxa é um percentual, por isso o I sobre 100. O I sobre 100 ele representa para mim, ó, I%, tá vendo? Então repara que onde a gente bota o 100 embaixo, você não precisa dividir a taxa por 100, porque o 100 já está aqui embaixo fazendo esse papel da divisão, tá bom? Para ficar um pouquinho mais fácil para você. Então se eu tivesse com uma operação de juros simples com a taxa de 30%, eu ia botar o 30 aqui, eu não ia botar o 30 sobre 100, porque o 100 já está figurado aqui embaixo, tá bom? Só para ficar um pouquinho mais fácil o entendimento para vocês. Juros compostos, crescimento exponencial. Aqui, ó, a função, ela é uma função exponencial, o crescimento dela é em curva, tá bom? Crescimento ou decrescimento, beleza? É em curva. Ela funciona como uma PG, aqui não cabe regra de 3, não adianta você tentar fazer uma proporção porque não vai caber, porque na PG você nota que a variação ela é diferente. De um termo para o outro, o aumento é considerável, então a gente não pode trabalhar como uma PG, tá?
Os juros incidem sobre o montante. O que isso quer dizer? Que a cada mês, se eu faço uma aplicação de 10% de R$100, ele no primeiro mês ele vai aumentar R$10, que é 10% de 100. No segundo mês ele já vai aumentar um pouquinho mais, porque ele vai aumentar 10% do valor que você tiver aplicado, tá bom? Então, esse aumento ele vai sendo diferente a cada mês, tá? Bom, relaçãozinha importante, ó. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais taxa. Repara que essa taxa, ó, ela também é I%, tá vendo? Só que eu já botei o 100 ali para você não precisar, tem que pegar a taxa e dividir por 100. Não precisa, a taxa que vier você já mete ela aqui direto que vai sair, tá bom? Elevado ao tempo, porque o número de vezes em que ele se aplica é esse tempo. E se acontecer de vir duas taxas diferentes no mesmo período? Durante 6 meses eu tenho uma taxa, durante os outros 6 meses eu tenho outra taxa. Então a conta vai ficar o seguinte, você vai dividir isso em duas partes. Você vai fazer lá o capital vezes 1 mais a primeira taxa elevado ao primeiro período, vezes 1 mais a segunda taxa elevado ao segundo período. Tá bom? Então você faz a operação 2 vezes, tá bom? Cuidado para não errar isso aí, que isso aí pode ser um assunto patente dessa prova, viu? Bom, amortização ou retirada dos juros. Esse ponto aqui é ponto alto, isso cai muito em prova. Como que eu retiro os juros de uma parcela de um investimento, de um financiamento? Basta você pegar a parcela, elas com os juros, e dividir pelo que você faria de aumento, tá vendo? Ó, 1 mais I elevado ao tempo, você divide por 1 mais I sobre 100, elevado ao número de parcelas que você quer antecipar, que você quer retirar os juros, tá bom? E aqui o último ponto, também ponto bem importante, a alteração da taxa. Se eu quiser trazer essa taxa, por exemplo, de uma taxa anual para uma taxa mensal, lembra que 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado ao número de meses em que você incorreu disso aí, tá? Então pode jogar nessa expressão que você consegue tranquilamente trocar aí o período de aplicação dessa taxa, beleza? Espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham entendido isso aqui muito bem e a gente se vê logo logo. Um abraço!